Onde vocês estão mesmo, fiquem aí, nós vamos orar. A aula de hoje é magnífica e o reino de Deus fica mais nítido ainda através dessa ministração. Amém? É uma aula muito boa. Vamos pedir a Deus que nos abençoe o entendimento, porque tudo que vamos analisar é palavra. Amém? Então vamos pedir a Deus, Senhor, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Louvado seja o Deus que nos reuniu aqui para estudarmos a tua santa e maravilhosa palavra. É ela, Senhor, a âncora da nossa alma. É a tua palavra que nos traz esperança. Precisamos disso para continuar caminhando na jornada da fé. Então nos ajuda, Senhor, a compreender as coisas que tu tens preparado para nós, para a tua igreja e para o mundo. Abre o nosso entendimento nas passagens que vão ser analisadas nessa manhã. Não só a nós que estamos aqui presencial, mas a todos os irmãos que estão nas suas casas acompanhando também. Abençoa, Senhor, essa ministração em nome de Jesus. Nós te clamamos, crendo que o Senhor nos ouve e que nos abençoe segundo a tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, vamos lá? Então, querido, por que eu falei que essa lição é especial? Porque quem não tem visão de reino literal é amilenista. Essas passagens que nós vamos ver aqui são descartadas, passadas por cima, ignoradas e muitas vezes mal interpretadas, transformadas em espiritualizadas, quando são passagens absolutamente literais. Haverá, então, na visão de Ezequiel, um templo milenar, ok? Em Sião, a casa de oração para todos os povos. Ezequiel, capítulo 40, verso 2. As visões de Ezequiel, do 40 em diante, no seu livro, para os que não creem no reino na terra, não se encaixa em nada. Então, simplesmente ignoram ou então espiritualizam. Amém? Mas a visão de Ezequiel 40 não é uma visão espiritualizada, ela é uma profecia. Ela vai se cumprir cabalmente. Então vamos ler Ezequiel 40, verso 2, vamos lá? Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o sul. Amém? Então preste atenção no contexto que eu vou dar a vocês. Ezequiel está no exílio babilônico. Se eu não me engano, ele estava na cidade de Suzã. Estava no exílio babilônico, cumprindo o período dos 70 anos do cativeiro na Babilônia. Nabucodonosor tinha destruído o templo de Salomão. Amém? Só para contextualizar vocês. Então é interessante que lá na Babilônia, o profeta Ezequiel enxergue um outro edifício no mesmo lugar onde era o templo de Salomão, que naquela ocasião era só escombro. Depois vai vir Esdras e Neemias, vão voltar, vão reedificar o segundo templo, né? O primeiro tinha sido destruído. Entre o primeiro e o segundo, Ezequiel tem a visão deste templo, desses edifícios. Uma construção com vários módulos. Só que quando Esdras volta do cativeiro babilônico e reedifica o segundo templo, ele é tão inferior ao anterior, que alguns velhos, que eram crianças no primeiro templo, passaram 70 anos no cativeiro babilônio, voltaram para Jerusalém e viram um novo templo, ou seja, eles viram o templo de Salomão e 70 anos depois viram o segundo templo. Ainda estavam vivos. Iam estar na casa dos 80, 90 anos, estavam vivos ainda. A palavra de Deus diz que eles choravam. Por que choravam? Porque esse segundo templo era muito inferior ao templo de Salomão. O primeiro templo. O segundo era menor, não tinha beleza, não tinha ouro nas paredes, como tinha o templo de Salomão. Então o segundo não é. Estou falando isso para mostrar a vocês. Apesar de Ezequiel receber a visão entre a destruição do primeiro e a futura construção do segundo, não é isso que foi construído no segundo templo.
Amém? É aonde os teólogos, os estudiosos, batem cabeça e divergem. Porque eles não conseguem ver esta visão de Ezequiel como uma coisa literal, já que não aconteceu no segundo templo. E é esse segundo templo que no tempo de Jesus, Herodes ampliou. Ele ampliou, botou mármore na pedra nas fachadas, ficou bonitão no tempo de Jesus. É o segundo templo erguido com extras. Mesmo esse segundo templo, com fachada de mármore, tudo bonitinho, também não tem nem as mesmas dimensões, nem a mesma qualidade da visão de Ezequiel. Em suma, nunca esse conjunto de prédios aconteceu na vida real. Entenderam? Ficou só na visão. Por isso os teólogos desqualificam a visão. Era só um ideal. Tipo assim, era um projeto ideal que nunca foi concluído. E como ideal ficou. É descartado como sendo algo que vai ainda acontecer para alguns teólogos. E aí o pessoal não tem milênio na terra, Jesus volta, juízo final, acabou a história. Então essa passagem fica jogada de escanteio. Quando a gente sabe que vai ter um reino milenar, Jesus vai estar na terra de verdade, vai estar lá em Sião. E a gente olha para a profecia de Ezequiel, aí você entende que templo é esse que ainda não foi construído. É o templo do tempo do reino milenar. Amém? Aí não é mais só um ideal, é uma profecia. Porque vai se cumprir. Ok? Deu para dar esse parâmetro? Já houve o primeiro templo de Salomão, destruído pela Babilônia. Construíram o segundo templo, na volta da Babilônia, que durou até o ano 70, quando os romanos destruíram o segundo templo. E está destruído até hoje. Não existe um terceiro templo em Israel. Ok? Mas existe um projeto de estabelecer um terceiro templo. Não é o projeto dos judeus na atualidade. Isso é a cabeça de homem. O que Deus vai fazer é o que ele profetizou através de Ezequiel. Aí é profecia e vai se cumprir no reino milenar. Não. Pelo que eu sei, não. Inclusive, hoje estava vendo um vídeo da Aline. Sabe que é aquela menina que faz muito vídeo lá em Israel? Ela não é cristã. Ela é judaica, é judia, né? E ela estava dando uma entrevista dizendo que os judeus têm projeto de erguer o terceiro templo. Mas eles não têm nem autorização, nem contexto para erguer esse terceiro templo agora. Seria a Terceira Guerra Mundial. Ok? Então ela diz que eles têm os utensílios prontos, mas não tem as paredes prontas, como já o pessoal fala nos vídeos, nada disso. Não existe o terceiro templo. Então ela dá a entender que esse terceiro templo é quase impossível de fazer, de realizar. Mas eu creio que é nos moldes do templo de... Acho que ela citou isso. Do segundo templo, do templo de Jesus. Eles não falam de ter um terceiro templo nos moldes de Ezequiel. Até porque a área desse templo de Ezequiel é muito maior do que tudo que já foi construído até agora. Não é do mesmo tamanho. Eu vou abordar isso com vocês durante a aula. Já demos uma boa introdução, só para situar vocês que templo é esse, né? Nós vamos agora dar substância. Vamos lá, avança para mim. Deus Yahvé, ao tirar do povo de Israel do Egito, deu por meio de Moisés um modelo de santuário na forma de um tabernáculo, tenda, anterior ao templo. O primeiro templo é a tenda. Depois se erigiu o primeiro templo fixo no Monte Sião, em Jerusalém, através do empenho do rei Davi e seu filho Salomão. Este templo, por causa das transgressões, foi destruído pelas forças de Nabucodonosor. 70 anos depois, na volta do exílio, reinaugurou-se o segundo templo, menor, que depois foi ampliado por Herodes. Foi este o templo que o Senhor Jesus profetizou total destruição pelos romanos. E por 20 séculos, nem Israel, nem os cristãos tiveram um templo centralizado em Sião, até os dias de hoje.
Contudo, as visões proféticas não só revelam que haverá um novo templo, como dão detalhes desse santuário e palácio para o rei Messias, Jesus, e para todos os povos da terra no reino milenar. Isaías 56:7, está bem grandão, para que vocês leiam em voz alta. Vamos lá? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Estudamos isso na semana passada em relação aos sacrifícios no reino milenar. Lembram? Então está aqui, ó. Esse novo santuário vai ter prática de sacrifício e tem altar para sacrificar. Não é espiritualizando, é literal. Ok? E será uma casa de oração para todos os judeus? Não. Para todos os povos. Todos os povos irão até esse santuário. Ok? Essa aula aqui, ela complementa a aula da semana passada, quando falamos dos sacrifícios no reino milenar. Avança aí para mim. O verdadeiro terceiro templo de Ezequiel é muito maior do que os outros. Essa ilustração que você está vendo aqui é uma ilustração por computação gráfica. Hoje está lá no lugar que seria o templo, essa aqui, essa mesquita do Domo da Rocha, né? Com a cúpula dourada. Nessa computação, ergueram um templo para os judeus do lado da mesquita. Só que isso é só virtual. Isso não vai acontecer. Se acontecer, é a deflagração da Terceira Guerra Mundial, e acho muito improvável que aconteça. Ok? É muito improvável, porque, na verdade, esse templo aqui teria que estar aqui. Não tem como fazer uma meia água ali, um puxadinho, dar um jeitinho, não existe jeitinho. O lugar oficial é aqui, e não um do lado do outro. Mas mesmo esse um do lado do outro, acho quase que 100% improvável que exista, que venha existir. Mas, essa foto que você está vendo aqui, é o Instituto do Templo lá em Israel. Lá em Israel existe o Instituto do Templo. Está cá, ó. Está vendo? Esse lugar aqui, essa instituição lá em Israel, cuida de preparar os levitas para quando houver um terceiro templo. Eu falei isso na semana passada, lembram? Que já há levitas sendo treinados, eu falei isso na semana passada. É o Instituto do Templo. Já cunharam até as moedas comemorativas aqui, ó. São moedas comemorativas. Na cabeça dos judeus, eles vão conseguir fazer o terceiro templo. Entenderam? Mas, digamos assim, geopoliticamente, é praticamente impossível fazer esse terceiro templo. Teria que tirar a mesquita do Domo da Rocha. Só que é um dos lugares mais sagrados do Islã. Hoje os israelitas controlam militarmente ali em redor, mas não tem autorização por acordo, tem acordo entre eles lá de paz, para que os judeus sequer entrem na mesquita. É muito raro receber autorização para entrar na mesquita. Ok? Quanto mais cultuar ali, no lugar sagrado. Então, quando tentam alguns judeus fazer algum ritual ali, levantar as mãos, orar, tocar um chofar ali na esplanada da mesquita, eles são presos pela própria polícia de Israel. Porque Israel proíbe, é um acordo. Não pode. Então, judeu nenhum pode fazer culto aqui, nesse lugar. Entenderam? Hoje é uma questão de equilíbrio de força ali, de acordo de paz. Se insistirem, vai um grupo de judeus lá, resolve fazer na marra, vai dar guerra. É totalmente improvável que eles consigam fazer um culto ali. Entenderam, queridos? Mas a pretensão de preparar todo o material e preparar os levitas
para um terceiro templo. Como muitos ignoram o milênio literal, ao lerem os últimos capítulos com a visão de Ezequiel, ao compararem com o templo erguido por Zorobabel, o segundo templo, não vendo perfeita correlação entre eles, acabam minimizando ou espiritualizando essas profecias. Alguns acreditam que o anticristo se assentará num terceiro templo erguido pelos judeus, junto à mesquita do Domo da Rocha. Essa é a perspectiva de alguns, que vai sim ter um acordo e vai deixar construir um templo judaico do lado da mesquita. Não vejo nada que prove isso, ok? Mas é a visão de alguns. E aí o anticristo ficaria nesse terceiro templo. Vamos ver o que vai desenrolar sobre a terra. Mas não vejo muita probabilidade disso acontecer. Ok? Então, será esse arranjo aqui um terceiro templo para Israel? Vamos ver o que a vida vai mostrar para a gente. Avança aí para mim. Mas uma coisa eu posso provar. Ainda que erguessem um templo temporário para Israel ali, não é o templo do Senhor. Porque o templo do Senhor está profetizado a Ezequiel. E esse templo do Senhor é no milênio e não vai ser destruído nunca. Ok? Mas até a vinda de Jesus, Jerusalém vai ser sacudida com muitos terremotos. Então, mesmo que está lá hoje construído, as mesquitas, né? São duas mesquitas, o Domo da Rocha e a Al-Aqsa. As duas vão ser destruídas. Porque Jerusalém ainda vai sofrer um abalo muito forte e vai ser abalado e vai destruir as construções que estão lá. Até o Monte das Oliveiras de frente a Jerusalém vai ser fendido no meio. Então imagina o tamanho do abalo, a sacudida que vai ter naquele lugar lá. Então, mesmo que construa um templo temporário para o período do anticristo, 3 anos e meio, esse templo não ficará lá. Ok? Porque o templo que Deus quer que fique lá tem que durar o milênio todo. Ele não vai ser sacudido nem abalado. Jerusalém ainda vai passar por catástrofe ainda, antes da vinda de Jesus. Então, dito isso, Jerusalém sofrerá abalos sísmicos, terremotos, que destruirão a cidade e provavelmente seus templos. Aí tem uma série de versículos profetizando a destruição de Jerusalém ainda. Zacarias 14, 4 e 5, fala do período da grande tribulação. Vamos ler, irmãos? Está aqui, ó. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Aí a gente lê assim, pô, como é que é isso? Como é que um monte se divide no meio? Uma montanha. Como é que ela se dividirá no meio? Ao ponto de uma parte da montanha ir para um lado e a outra parte da montanha ir para outro lado. Vocês têm noção do que seria necessário para acontecer isso? Um terremoto qualquer não, porque lá tem terremotos eventuais. Vai ter que ser o terremoto. Vai ter que ser o maior de todos os terremotos. Ao ponto de fender montanhas no meio. E abalar aquilo tudo lá. Amém? Entenderam? Verso 5, vamos lá? Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com eles. Aqui é a vinda de Cristo com a igreja. Amém? Antes disso, tem que fender os montes lá. Jerusalém vai ser sacudida. Na verdade, vai tornar a área mais escabrosa, que vai ter escombro para tudo quanto é lado. Amém? Então esse vale de fronte ainda não existe.
Porque ele vai ser fruto do abalo sim que vai ter lá. Ao invés de uma montanha, vai virar vale. Como é que uma montanha deixa de ser montanha e vira vale? Através de uma mexida na terra muito forte. Um abalo geológico muito forte. Avança aí para mim. Aqui é só uma ilustração, né? Botando ali o dedo de Deus destruindo aquela mesquita lá. Tum. Com certeza a mesquita não continuará de pé quando Jesus voltar. Ok? Todo mundo entendeu? Então, quando Jesus desce do céu e arrebata a igreja, a Jerusalém que ele encontra é uma Jerusalém destruída. Totalmente em escombros. E ela precisará ser o que então no milênio? Restaurada, ampliada e embelezada. Para aí servir de ser o templo, casa de oração para todos os povos, e ser a sede do governo de Cristo na terra. Então vai haver essa reforma e isso tem base profética de montão. Avança aí para mim. Outra questão é que o terceiro templo será construído pelo rei. Então, tem esse detalhe. O verdadeiro terceiro templo é construído com a supervisão do rei. Enquanto o rei não vem, não tem terceiro templo. Entenderam a afirmativa? Vou mostrar biblicamente. Com a participação dos povos através do serviço e oferta de riqueza. Isaías 60, verso 5 e verso 10. Zacarias 6, 12 e verso 15. São duas porções aí que eu editei, para não ficar muito extenso. Vamos ler juntos, por favor? Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Quando é que as riquezas das nações chegarão a Jerusalém? Quando Jesus estiver na terra. Agora não, nunca. Agora é só destruição, guerra, só destruição. Mas está profetizado que os povos fornecerão as riquezas para Jerusalém. Verso 10, bem específico, está sublinhado ali, irmãos. Fundamental para o entendimento. Vamos lá? Estrangeiros, são os povos, as nações. Edificarão os teus muros. Quem é que vai edificar ou reedificar Jerusalém? Os estrangeiros das nações. Estrangeiros edificarão os teus muros. Agora olha, lê o resto, por favor. E os seus reis te servirão. Os líderes das nações agora estão submetidos. Estão debaixo de sujeição agora. O que mais? Porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Deus já viu a história toda. Deus já viu o período da grande tribulação. Deus já viu os terremotos que vão destruir tudo. Mas agora Deus também profetiza, mas vai ser reedificada. E vai ser reedificada com a força de trabalho dos povos. E as riquezas das nações virão para ti. Então é muito interessante isso, não é? Eu falei que o templo de Salomão tinha ouro nas paredes revestido por dentro. Ok? Esse novo templo também vai ser muito bonito, ornamentado. Vou mostrar a vocês um pequeno filme, que é o plus da aula é o filme. Mas vai ser ornamentado, vai ser rico, bonito. Quem é que vai fornecer esse material? Jesus não vai fazer aparecer ouro na terra, irmão. Se não passe de mágica, apareça ouro. Eu quero 15 toneladas de ouro. Pim! E aparece 15 toneladas. Não é assim, pô. Vai ser do que já existe na terra. Só que vai ser tributo das nações. Amém? Entenderam? As nações vão fornecer o material base para tudo isso. Zacarias 6,12, vamos ler. E diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Quem é o Renovo? Jesus, o Cristo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor.
A quem é designada a construção desse templo? Ao Cristo. Verso 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono. Olha aqui a função de governante. E dominará. E será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Lembram que foi ensinado semana passada? Rei e sacerdote, os dois ofícios, na pessoa de Jesus. Aqueles que estão longe, amém? Está coadunando com aquilo que foi dito lá por Isaías? Quem é que vai edificar o templo do Senhor? Jesus, mas não com as próprias mãos. Ele vai usar a força de obra de quem? Das nações. As nações participam, ajudarão a edificar o templo do Senhor. O comando é de Jesus, mas o pesar da mão de obra é das nações. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvides a voz do Senhor vosso Deus. Então, aquele que é o renovo vai presidir a reconstrução da edificação, mas quem vai ajudar a edificar são os povos que virão de longe. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Ageu 2, 6 e 7, até o verso 9. Vamos lá? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então presta atenção para não espiritualizar essa passagem. Quem não crê no milênio literal vai... a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Maravilha, vocês já ouviram isso várias vezes, né? E atribui isso ao quê? A igreja. A igreja na terra. Não tem nada a ver com a igreja na terra. Está falando do templo. Não está falando da igreja na terra. Pastor, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Maravilha, é. Mas essa passagem não diz respeito a trazer as riquezas das nações para você ou para mim. Quando a pessoa tira o contexto profético e espiritualiza a passagem, ela causa uma distorção no entendimento. Não é trazer a glória e a honra das nações para a igreja atual. Isso dá margem para os inescrupulosos fazerem o quê? Campanhas financeiras enormes. Tem que encher de glória esta casa. Já pensou? Se o pastor de vocês fala uma loucura dessa? Irmão, nós temos que encher de glória esta casa. E aí vira campanha financeira. Está falando do templo milenar. Tem nada a ver com a igreja local, com a igreja da terra. Aí ele vai dizer, vamos lá. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Prata e ouro é para que lugar? Para a casa do Senhor. Mas não distorça isso para trazer oferta na igreja. Os malandros vão pegar esse termo e dizer, é para a igreja. Minha prata, meu ouro, traga aqui para cá. Ó. Não é isso. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz, a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que casa é essa que vai estar cheia de glória, cheia de paz? A casa que Deus, através de Cristo, vai reedificar. A casa de oração para todos os povos. Não distorça. As distorções nós vemos o tempo todo. Hoje estava conversando com meu irmão, explicando para ele. Aquele templo de Salomão, que a Igreja Universal construiu em São Paulo, aquilo é uma blasfêmia, irmãos.
Aquilo não existe, aquilo não é de Salomão nem aqui nem na China. Que Salomão que ergueu aquilo ali? Salomão é de Macedo. Aquilo é uma blasfêmia, queridos. É genérico, eu diria até pior do que genérico. Paraguaio. Pastor. Templo de Salomão paraguaio. Pastor, olha só, quando fala aí última casa, seria terceiro templo, né? É, a última casa. Então as pessoas ficam esperando que seja a última, seja a segunda, e não é a segunda. Não é a segunda, é um terceiro templo. Ele fala a última, agora que a gente tem que entender que essa última é o terceiro. É a última definitiva, que tem o rei. É o terceiro. Exatamente. A segunda casa, bem colocado, a primeira foi a de Salomão, a segunda erguida por Zorobabel, não é? No tempo de Esdras. Essa casa também foi destruída pelos romanos. A casa que Deus diz que vai ficar para sempre é a última. E não é a metáfora da igreja. A última casa é a igreja. Se você começa a espiritualizar a passagem, o que tem a ver com ouro e prata? A igreja. Não tem nada a ver com ouro e prata. O que tem a ver naquelas passagens que lemos ali anteriormente, de as nações participarem da construção desse lugar. Não pode tirar do seu contexto. Deus está falando de uma última edificação para o seu nome sobre a terra, onde o próprio renovo vai estar presente, onde o Senhor Jesus vai estar presente. Amém? Mas é muito interessante a gente notar o seguinte, eu até pregando aqui falei uma vez, numa pregação, ainda que aquela segunda casa não é a definitiva, a última, Jesus zelou por aquela casa também. Quando desceu a Zorrague nos vendilhões dentro daquele santuário, e profetizando falou, essa casa será chamada casa de oração. Não foi isso que Jesus falou? Então, ele reivindicou a santidade daquele lugar, ainda que soubesse que anos depois, 30 e poucos anos depois, ia ser destruída. Não ficará pedra sobre pedra. Mas Jesus não via só essa do tempo dele. Ele via toda a visão da palavra de Deus. Toda a profecia. A última verdadeira é do tempo milenar. A igreja primitiva também enxergava isso. Aqui é um destaque de Justino Marte, está cortado aqui. Mas Justino Marte, no ano 150 depois de Cristo, diz assim, ó, de minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne. Quando é que é a futura ressurreição da carne? Na vinda de Jesus, na vinda do rei. Mas também 1000 anos em Jerusalém, reconstruída. A Jerusalém milenar ela foi reconstruída, embelezada com as riquezas das nações. E aumentada, porque será muito maior do que qualquer templo que já houve ali. Como prometem. Olha quem ele dá de base. Ezequiel, Isaías e os outros profetas. Citando Ezequiel em primeiro lugar. A visão de Ezequiel. Isso aí é a igreja primitiva, quando já não havia mais templo. O ano 70 é antes disso. Bem antes, 80 anos antes, já tinha destruído o segundo templo pelos romanos. Mas a esperança não era num templo temporário, mas num templo milenar, para o milênio, que será maior, que será embelezada, porque rica, e será reconstruída. Amém? Então, mesmo que construa um templo temporário agora nesse tempo, foi bem redundante, tempo. Vamos imaginar que os judeus consigam um acordo aí com os árabes. Só para a gente exercitar a mente, tá, irmãos? Há um acordo entre eles, estão brigando lá, né? Está nessa guerra toda aí, e para acabar a guerra, só se deixar construir um outro templo para os judeus. Vamos imaginar que os árabes cedessem e deixassem Israel construir um templo ali naquele lugar. Ainda não seria o de Ezequiel. Ok? E esse templo duraria pouco, porque em vindo a traição do anticristo, quebrando o acordo de paz, Jerusalém vai ser destruída. Ela tem que ser destruída para ser reconstruída para o reino milenar. Todo mundo entendeu? Então, na volta de Jesus, Jerusalém não vai estar edificada bonitinha, ela vai estar destruída.
E quando começar o ministério do Senhor na terra, então será reconstruída. E aí vai ser embelezada e edificada. Todo mundo entendeu a transição? Esse texto aqui, crido pelos nossos irmãos lá no 2º século. Já criam claramente sobre isso, ligando ressurreição da carne ao templo novo também em Jerusalém, que é só na volta de Jesus. Avança aí para mim. Essa foi a visão de Ezequiel, que está o personagem Ezequiel aqui, de braço erguido, profeta, e ele está vendo um templo diferente, que ainda não existe. Agora aqui tem um corte lateral da topografia ali daquele lugar. Isso aqui é muito interessante, irmãos. É assim, ó. Então, olhem para cá, por favor. Sei que nem todo mundo gosta de ver mapa, mas olha aqui, queridos. Olha como é o terreno lá em Jerusalém. Eu nunca fui lá pessoalmente, toda a cultura que tenho é adquirida de livros, de vídeos, mas esse corte aqui mostra claramente. Onde é o templo hoje da Mesquita do Domo da Rocha? Aqui, ó. Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac. Lembram? Aqui é onde era o templo também de Israel. Na verdade, Monte Sião é esse monte aqui, ó. É que eles são conjugados, está vendo? Eles são conjugados. Chama assim de Monte Sião, mas na verdade, poderia-se dizer que são dois. Está vendo aqui? E esse aqui é até mais baixo do que o Monte Sião. Agora, olha para essa outra elevação aqui. Esse é o Monte das Oliveiras. É bem mais alto que os outros dois. Então, esse aqui vai ser fendido no meio. Vai deixar de ser essa elevação e vai ser aplanado, vai virar um vale. E esse aqui, onde vai ser o templo, vai ser levantado, vai subir. Tem isso. Onde é o templo hoje é menor do que os outros montes. No templo do reino milenar, esse monte aqui será o monte mais alto. Haverá uma elevação. Pastor, isso é impossível. Humanamente impossível. Quem disse que é humanamente que vai ser isso? Quem falou que é humanamente? Esse aqui vai se destruir, vai dividir no meio. Uma banda para um lado, outra banda para o outro. Esse aqui vai deixar de ser assim. Esse aqui é dividido no meio. E vai passar a ter um vale aqui. Então, olha só. Aí os teólogos, não, é impossível. Por isso nós não cremos no reino literal milenar. Porque seria impossível. O que é impossível, irmãos? O que é impossível para o Senhor? O que Jesus disse? Se tiver de fé. Não, mas especificamente, o que muda? O que anda? Mover montes. É só figura de linguagem, pastor. Quem disse? Jesus falou aquilo como figura de linguagem? É que ninguém tem fé para fazer isso. Se houvesse alguém com fé, faria. Ele fala de uma árvore ser lançada para lá para o mar, e fala de mover montanha, monte. Então, qual é o problema de Jesus elevar o monte aqui, onde vai ser o templo? Aí a gente limita o poder de Deus, por causa da nossa compreensão humana. Amém? Então, preste atenção. Alguns desqualificam a possibilidade da visão ser tida como uma realidade futura, pelo fato desse templo estar situado num alto monte. O Monte Moriá, a base do antigo templo, e mesmo Sião, não é tão alto. Essa altura, segundo o nível do mar, é 850 metros. É 700 e poucos metros, Corcovado? Em relação ao nível do mar. No entanto, a topografia da Terra Santa sofrerá mudanças radicais, como montes sendo aplanados, ou completamente desfeitos por terremotos e transformados em planície, que é o que vai acontecer com o Monte das Oliveiras. Pastor, no caso, esse Monte das Oliveiras, ele se tornará um vale, né? Só para eu entender, a profecia diz que o Monte Sião, ele vai aumentar. Aumentar. Ou
Em relação à destruição do Monte das Oliveiras, que se tornará um vale, aí sim, quando você olha de baixo, você vai ver que o monte ficou mais alto no sentido daquele outro ter Mas é mais do que sido isso. Sabe? destruído. Eu Isso vou que te queria responder. entender. É mais do que isso. Porque essa atual conjuntura que está aqui, que nós estamos vendo aqui nesse desenho aqui, o templo não caberia nesse pequeno monte aqui. O templo profético de Ezequiel, ele também é muito maior. Ele requer uma área maior. Eu vou mostrar isso para vocês graficamente. Há profecias que sugerem que ele se elevará acima dos outros montes. O Moriá. O monte onde vai ser o templo. Talvez haja até a fusão desses dois aqui para subir um aqui. É Monte Sião. A palavra é sempre Monte Sião. Mas vocês vejam que, na verdade, é conjugado aqui. Ó. Onde é Tá o certo? domo da rocha hoje, então, é o Moriá? É, aqui. Ó. Então, esse corte lateral é muito interessante, porque nós estamos aqui no Brasil, não temos visão nenhuma da Terra Santa literal, né? Mas a gente vendo essa topografia, sumir esse monte que é mais alto, está profetizado. Elevar esses aqui, na verdade, esse conjunto aqui, teria que ficar mais alto que os outros montes que tem ao redor. E a área que vai ser coberta aqui para construir o templo também será maior. Então a gente não tem nem noção de que tipo de milagre, né, de que tipo de poder vai fazer com que essa área aqui toda seja transformada. Teria que ser um platô. Platô é uma elevação com uma parte plana em cima. Tem que ser um platô, não pode ser um pico. Tem que ser um platô. Então, o Senhor vai fazer alguma coisa que vai fazer isso aqui acontecer. Há inúmeras passagens que falam, né, os montes serão aplainados. A gente lê isso e, na nossa cabeça, não tem muita justificativa. Fica parecendo uma figura de linguagem, né? Os montes serão aplainados, os outeiros serão levantados. Aí você, pô, como é que é isso? Acontece que vai acontecer, de verdade. Não é? Monte, vai haver uma mudança geológica ali na área. Montanhas se levantarão e outras serão abatidas. Como é que é isso? Nós vamos ver. Avança aí para mim. Não tem. Isso aí são os adendos, né? Não cabe tudo aí nessa folhinha. Não dá tudo aí nessa folhinha, não. Teria que fazer as 3, 4 páginas para botar tudo. Isaías 54, 10, Isaías 44, Zacarias 14, 10. Vamos ler? Vamos lá, vamos fechar o entendimento. Porque os montes... Pronto, começou a dificuldade. Começou a loucura. Humanamente falando, é loucura, irmãos. Monte é uma coisa fixa, agarrado na crosta terrestre. Não é? Uma elevação da crosta. Como é que monte anda? Mas está escrito. O problema é a nossa incredulidade, a mesma dificuldade de ver o mar vermelho se abrir, de ver Deus destruir uma cidade sem bomba, né? Como foi em Jericó. O problema está na nossa capacidade de crer. Mas literalmente o que diz? Os montes se retirarão. Então, uma encosta rochosa que vai se mover. Ok? E os outeiros serão removidos. É uma mudança geológica inteira. Isaías 40, verso 4. Vamos lá, igreja. Todo vale será aterrado. Aterrado é mais fácil, né? Aterrado é mais fácil da nossa compreensão. Agora, por que não pensar que será aterrado com os escombros dos montes? Entendeu o que o pastor falou? Tem aqui um vale profundo e tem um monte. Joga um monte no vale e tapou aqui. Ó. Você deslocou essas pedras daqui do monte para o vale, aterrou. Todo vale será aterrado. O que mais? Nivelado. Tem detalhe. Nivelados. Todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos aplanados.
Tem que falar no microfone. Você quer falar? Ah, lá com o microfone. Pastor, o centro da cidade, quem conhece a história, existia um monte lá, o castelo, que foi retirado, foi desterrado lá. E vários lugares no centro da cidade, onde a gente passa, era o mar. Então... Foi aterrado. Foram aterrados. O monte foi abastado e aqueles escombros são distribuídos. E a terra elevando a crosta mais para frente, né? É o próprio aterro do Flamengo. O aterro do Flamengo é um aterro. Era o mar. Era o mar, né? Então a costa foi aumentada em alguns metros com escombros, né? Com material mineral, pedras e outras coisas mais. O aterro do Flamengo é uma mudança humana. Aqui fica claro que haverá mudança geológica. Amém? Zacarias 14:10, igreja, vamos lá? Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Rimon. Então pensa, querido, você acabou de ver ali o recorte, que o negócio é assim, ó, cheio de corcova. A palavra de Deus diz, vai ficar como? Aplanado, nivelado. Acredito que para facilitar até o acesso das caravanas que vão para lá. Ao sul de Jerusalém, esta será exaltada, a Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Então fala sempre de exaltar Jerusalém e de abaixar os outros montes. Ok? Avança aí para mim. Vamos ver se tem mais uma ilustração. Tem não, tem texto. Outras profecias apontam para a elevação de Sião acima dos demais montes. Então vemos agora que a topografia será aplanada, tornará plana, mas quando fala de Sião, fala de subir com ela. Vamos ver os detalhes? Miqueias 4:1. Graças a Deus tem várias profecias para a gente analisar. Mas o que? Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido cima dos montes e se elevará sobre os outeiros. Para ele afluirão os povos. Não só tem um aterramento, como tem a elevação do monte. E olha, para quem que é essa mudança geológica? Para facilitar para afluir os povos. Interessante, né? A irmã Gilda foi em Jerusalém recente e mandou para mim uma lembrancinha lá de Israel. Está ali no meu gabinete agora. É um alto relevo da Terra Santa que aparece justamente, em vez de ser uma foto, né, uma planta abaixo, uma foto da região, aparecem as elevações dos montes ali em redor. Quem quiser depois veja lá no meu gabinete, tá? Muito bacana. Muito legal. Aí você vê como Israel está totalmente entre montanhas. Você consegue ver ali pela topografia que o negócio é todo ondulado assim. Aí a palavra de Deus prova que vai ser elevado Sião e o resto vai ser tudo aplanado. Para que as caravanas venham de todos os lugares e tenham acesso nivelado para chegar lá. Isso é muito bacana. Vamos lá. As dificuldades que não creem é o fato de que haveria um milagre sobrenatural contra a lei da física, para o rei Jesus elevar a base da cidade de Jerusalém. Tá certo? Teria que ser elevado. Como é que vai ser elevado? Outro fator é que a base desse platô teria que ser ampliada e alargada para conter a área total do santuário, que vai ter cerca de 80 quilômetros. Entenderam qual é o problema? Hoje a topografia de lá é muito menor. Para que haja o templo de Ezequiel, tem que ter essa área maior e um monte mais elevado. Isso é a dificuldade que alguns têm de crer na passagem. Mas, como já disse, não é nada
impossível. Marcos 11, 23. Vamos ler? Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. A gente pega essa passagem e espiritualiza, porque nós não movemos nem uma pedrinha pequena pela fé. Não é isso, irmãos? Você botar uma pedrinha desse tamanho, uma brita, nem se mexe. Por mais que eu me concentre, essa brita nem dá uma osciladinha assim de lado. Você desiste, né? Vai ficar olhando para a pedrinha. Move. Eu te ordeno, move. E nada. E a pedrinha continua lá no mesmíssimo lugar. Falta o quê? Fé. Mas Jesus disse, literalmente, se tiverdes fé, crê no impossível, vai acontecer. Então, vamos excluir a nossa fraqueza atual e a nossa condição de limitação. Quem poderia ter essa fé de arrancar um monte, jogar para lá, jogar para cá, aumentar, diminuir? Quem tem esse poder todo? Jesus. O próprio Senhor Jesus, para ele não há nada impossível. Se para nós a gente que bota um monte de empecilho, para Jesus não tem nada impossível. E está profetizado que vai acontecer. Então, aonde nós não alcançamos com a nossa racionalização, creia no que está escrito na palavra. Vai ser aplanado e vai ser elevado e ponto. Se vai ser Jesus mesmo comandando com o seu poder, ou se ele vai mandar caminhões de terra, de brita subir o platô, não faço ideia. Entendeu? Mas eu prefiro crer na fé. Se ele diz que é possível, é possível. Não vamos ser incrédulos e dizer, não, isso aqui é só uma figura de linguagem. Avança aí para mim. Coloquei essa na lição, que na outra edição de 2 anos atrás não tinha esse material aqui, que é usado no nosso seminário que a gente faz pelo Brasil afora. Seminário das 4 dimensões com os pastores, né? Do Voz do Deserto. Então eles fizeram esse croquis aqui. E tem mais um texto que não está na sua lição. Jeremias 31, 38 a 40. Presta atenção no desenho. Jerusalém do tempo de Jesus é desse tamanho aqui. Está maior do que aqui, porque eu vou encaixar isso aqui. Mas olhando só para esse recorte aqui, ó. Jerusalém dos dias de Jesus, é esse verdinho aqui. O templo está aqui, ó. Esse quadradinho aqui. A área toda seria essa. Está vendo aqui Sião? Ok? No reino milenar, essa área que está aqui destacada em verde, é esta aqui, ó. Conseguiram jogar daqui para cá? Pega esse território aqui e encaixa aqui no mapa. Agora veja qual é o tamanho dele em relação à área total que terá que ter no reino milenar. No reino milenar tem que ter esse tamanho todo aqui, ó. Então, dá pelo menos umas 5 vezes mais do que esse aqui. A área total aqui ele é só 1/5, 1/6 do tamanho. Então, vai ter que ser muito maior a área. Conseguiram pegar? Base bíblica. Jeremias, capítulo 31, 38 a 40. Não tem na sua lição. Quem quiser, pega a caneta aí, anota a referência, né? Jeremias 31, 38 a 40. Só anota a referência que você ganha tempo. Você não vai querer anotar o versículo. Vamos anotar só a referência. Vamos lá? Seria interessante se ela tivesse anexado na lição, mas eu só hoje que eu me lembrei que tinha esse detalhe aqui importantíssimo. Vamos lá? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será o quê? Reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa,
todo o vale dos cadáveres da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Agora preste atenção na afirmativa final. Esta Jerusalém, que ele está falando maior aí, jamais será desarraigada ou destruída. Amém, povo santo? Essa que o Senhor está falando que vai ser desse tamanho todo aí, quando for estabelecida, ficará pelo milênio afora. Não é nenhuma das configurações de Jerusalém de hoje para trás. Nenhuma. Porque as de hoje para trás ainda são abaláveis, né? A própria Jerusalém que está hoje aí na terra vai ser abalada. Mas essa última nunca vai ser destruída. Entenderam? Então essa figurinha aqui vai ser ampliada para essa área toda com detalhes. Para onde vai ser expandido o território da área do templo. Não. Isso aqui é alguns quilômetros. Nova Jerusalém são milhares de quilômetros. A Nova Jerusalém não pega só em Jerusalém, ela pega em vários continentes. É incomensurável, não tem nada que se compare a Nova Jerusalém na Terra. É uma área gigantesca. Nós estamos falando aqui da ampliação do monte do templo. No milênio. Estamos falando aqui de 80 quilômetros, é pouca coisa. Parece muito, mas é pouca coisa. Mas não é igual a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém são milhares de quilômetros. Avança aí para mim, por favor. A Nova Jerusalém não pega só na cidade de Jerusalém, ela pega em vários países. Vai chegar lá perto da Síria, vai chegar perto do Iraque, vai chegar parte da Arábia Saudita, vai pegar o mar Mediterrâneo, vai pegar o nordeste da África. Até o nordeste da África está dentro da Terra Santa. É muito maior. Pega continentes. Aqui nós estamos falando da ampliação da cidade de Jerusalém. É diferente. Hoje é um micro, né? Ainda é pequenininho ainda, comparado com a cidade celestial gigantesca. Amém? Mas já é uma ampliação da cidade atual. Tudo de Ezequiel pelo templo real. O legal disso tudo, queridos, é que você vai ler lá, a partir do capítulo 40 de Ezequiel, é um pouco cansativo. Por quê? Porque Deus é detalhista. É igual quando você vê a construção do tabernáculo, ali no livro de Levítico, por exemplo. Deus fala até dos grampos. Deus é detalhado demais. Aí o leigo, né, começa a ler aquilo ali, ele sai todo empolgado do livro de Gênesis, né? Ele viu o dilúvio, ele viu um monte de ação. Quando chega no livro de Levítico, começa a leis. Aí o negócio começa a ficar mais árido. Aí quando chega no livro que fala da construção do tabernáculo, cansa. Porque tem que ter uma coberta de pelo de não sei o quê. De texugo? É pelo de animal. A cortina terá tantos côvados por tantos côvados. Aí o cara começa a desistir de ler ali. Aí começa a ficar cansativo, porque dá cada medida. As argolas terão que ser de ouro batido. Aí você fica pensando, meu Deus, que argolas são essas? Você começa em casa assim, não estou entendendo nada. Aí lê capítulos mais capítulos de descrição de material. Isso aqui é de ouro, isso aqui é de cobre, isso aqui é feito de material fundido. Isso para nós não faz muito sentido. Mas, na verdade, Deus está descrevendo uma coisa física. Material, mas Deus é absolutamente detalhista. Totalmente. Então, quando você vai ler o livro de Ezequiel, a partir do 40, a descrição, Deus volta a ser como ele é, detalhista. Ele vai mostrar o templo de Ezequiel nos seus mínimos detalhes. Ele vai mostrar até a altura dos degraus. Quantos centímetros tem cada degrau? É detalhe demais, irmão. Qual é o tamanho da porta? Quanta janela vai ter nessa lateral? Deus vai descrevendo tudo. Aí a pessoa já não crê no milênio na terra. Começa a ler isso aí, desiste.
Pula. Está lendo o livro de Ezequiel, pula, vai para outro livro. Vamos mudar para outro livro, Daniel. Isso aqui é mistério. Mas Deus não está fazendo nenhum mistério, Ele está detalhando. Qual porta vai dar em qual lugar? Quantos metros vai ter a outra construção? Aonde vai ser o altar? Qual o perímetro, quantos côvados, né? Que são 45 centímetros mais ou menos. 45, 46, medida que vai da ponta do dedo até o cotovelo. Isso aqui é um côvado. É uma medida de homem, chega a dizer, é medida de homem. Então é uma pequena variante, mas é muito detalhado. A cana de medir é o... Como é que chama hoje aí? O metro, né? Eu sei, querido, na época era cana. Eu estou transpondo para a nossa realidade. Hoje ninguém usa cana para fazer prédio. Usa cana? Eu vou medir esse prédio, pego uma cana no canavial e uso assim para medir a parede. Hoje tem outros materiais. Naquela época era cana de medir mesmo. Tinha uma medida. Vamos lá. O Senhor leva o profeta Ezequiel em visão a passear pelo santuário do reino, desde os muros externos, adentrando o pátio, até chegar ao lugar mais santo, onde o rei Messias ficará. Inclusive aponta onde Jesus ficará dentro desse templo, na visão de Ezequiel. O anjo que está com os instrumentos de medir, ainda tem um anjo pedreiro. Tem um anjo pedreiro com os instrumentos de medir. Dá a Ezequiel os detalhes de cada parte da construção. Até a ornamentação com palmeiras e as escadas e janelas. É muito metódico. Vou ler só um pequeno trecho, que não dá para a gente ler aqui 7, 8 capítulos de Ezequiel. Não dá. Está editado aqui. Você vai ver no filminho, aí você vai ver tudo isso que está sendo descrito aqui, já construído na maquete. Ezequiel 45, 6, 7, só esse pequeno trecho aí. Pula para o 22. Vamos ler, queridos? Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados. Então até essa cana tinha uma metragem. Cada um dos quais media um côvado e 4, olha o detalhe, tantos côvados e mais 4 dedos. Se fosse mais um dedo de distância, 2, 3, 4 dedos. É literal. O que mais? Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Aí você vai marcando os perímetros. Então veio à porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta, uma cana de largura, e outro limiar, uma cana de... Fala a verdade. Se não for aqui na escola dominical, em casa, você lê isso aí. Que cana é essa? Uma cana para lá, uma cana para cá. É muita cana e 4 dedos. Você, o que é isso? E aí a nossa mente não é tão criativa ao ponto de visualizar isso. Acaba desistindo de ler tudo isso. Pula, geral. Eu mesmo pulei muitos anos. Isso aí é muito esquisito. Cana para lá, cana para cá. E acaba você deixando essa leitura de lado. Você vai privilegiar outras leituras dentro da própria Bíblia. Mas é Deus descrevendo o tamanho da construção. Vamos parar para cá, 22. Ou se eu for ler, são capítulos de descrição. Não é um capítulo só descreve tudo. Você vai mudar para o capítulo 42, para o 43, para o 44, e continua descrevendo. É muita coisa. Verso 22. As suas janelas e seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus. E o seu vestíbulo... Que vestíbulo é esse? Vestíbulo é lugar de se vestir. Acontece que,
como no antigo templo, os sacerdotes levitas tinham cômodos anexos ao templo para trocar de roupa. É semelhante. Então o prédio tem uma estrutura central para o santuário e prédios anexos a esse santuário, onde os levitas, de qual ordem que vão trabalhar lá, meu irmão? Já aprenderam. De Zadok. Os zadoquianos têm acesso a esses vestíbulos para se prepararem para oficiar dentro do templo. Tem até os vestíbulos dos sacerdotes, descritos ali pormenorizadamente, detalhadamente. E agora você já sabe que sacerdotes serão esses, que vão estar ali oficiando dentro do templo. Avança aí para mim. Está vendo aqui nessa ilustração? Você vê o santuário central e vê outros prédios anexos. Está vendo aqui os menores aqui, ó? Esses prédios também são descritos na visão. Amém? Está aqui o santuário central e aqui os prédios anexos. Fora da porta interior estavam duas câmaras dos cantores. E vai ter cantor lá no negócio, meu irmão. No átrio de dentro. Uma do lado da porta do norte e outra para o sul. Outra para o lado da porta do sul, que olhava para o norte. Ele me disse, esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Lembra que um vai cuidar da parte interior e os outros vão cuidar da parte externa das portas? Eles têm seus próprios acomodações lá nesse santuário. Esses que vão cuidar do altar são os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. Amém? Absolutamente encaixando com a aula da semana passada. Vimos os sacerdotes e agora vemos onde eles vão trabalhar. Avança aí, agora é o filme? Já não, ainda não. O filme é rapidinho, 7 minutos. Outro profeta vislumbrou o anjo medidor das futuras dimensões da cidade santa, para onde afluirão muitos povos para adorar o rei. Zacarias 2, 1 e 5 e 10, 13. Vamos ler, queridos? Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Agora não tem uma vara, tem uma corda. Um cordel de medir. Então, perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura, qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse, conversa de anjo, olha que barato. Conversa de anjo. Corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então, o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Amém, queridos? Confirmando claramente que Jerusalém está separada do coração de Deus para afluir os povos, para a adoração ao Senhor que estará nela. Avança aí para mim. Agora é o vídeo. E aí vem o fecho, que é o último slide. After Jesus has returned,
His 1,000-year reign will begin with the building of the temple of God. Então, aquilo tudo que você lê do capítulo 40 em diante de Ezequiel, traduzindo aquelas linguagens, aquelas medidas, aquelas construções, todas, dá nisso, nessa visão que você teve ali agora. O filme ajuda a sintetizar tudo isso. Amém? Então, aquilo ali vai ser construído naquela área e vai ser daquele jeitinho que está ali. Porque foi tudo reproduzido ali com medidas. E lá no fundo, não aparece nesse pequeno filminho aí, Jesus estará lá no fundo. Tem um lugar dentro do santuário, lá no fundo, para Jesus ficar. Ok? Quem vai oficiar ali são os sadoquianos, os sacerdotes da linha de Zadok. E os povos virão para esse santuário para adorar o rei. Ok? Mas não entra todo mundo lá dentro do santuário. Não tem isso na palavra de Deus. Mas o Senhor estará ali. Agora já não é mais uma presença espiritual, é uma presença física. Ok? É Jesus na terra, dentro do seu lugar. O Senhor está ali, novo nome de Jerusalém, com o rei habitando nela. Vai ser o nome do lugar, o Senhor está ali. O próprio Senhor Jesus, em sua primeira vinda, declarou que Jerusalém é a cidade do grande rei. Com o reino estabelecido e a cidade restaurada e ampliada, um título novo é atribuído a Jerusalém. O Senhor está ali. Yahvé chamar? Yahvé chamar. Ezequiel 48:35. Para a gente finalizar, vamos lá? 18 mil côvados em redor, está descrevendo ainda os detalhes finais. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Aquele é o lugar do Senhor. E Ele está ali. Já não é mais em fé, é de verdade. O Senhor está ali. E para lá fluirão todos os povos, para adorar o Senhor que está ali. Amém, queridos? Acabou, agora acabou. Fica de pé, terminamos a aula de hoje. É muita coisa. Então, queridos, como ignorar o reino milenar? Ele é todo detalhado na Bíblia. Como dizer que as passagens de Ezequiel não são literais? Houve essa última colocação do pastor. Não espiritualize o que Deus transformou em literal. Profetizou em literal, amém? Quantos aqui já aplicaram aquele texto de Ezequiel, na visão de Ezequiel, completamente errado? A palavra de Deus diz que haverá um fluir de águas que sairá do santuário e descerá para o vale, e vai chegar até o Mar Morto. E as águas do Mar Morto vão ser saudáveis e produzirá uma infinidade de peixes. Aí o crente lê a passagem, que o profeta, em visão, a água dava nos meus tornozelos, a água dava no meu joelho, a água dava aqui na minha cintura. É o Espírito Santo que está subindo o nível, pelo amor do Santo Deus. Por que os crentes fazem isso? Por que, meu Deus? Aí começa a espiritualizar a passagem e mata o sentido pelo qual o Senhor profetizou. Vai ter um rio de verdade. É quem viaja nessa passagem dizendo que saiu o Espírito Santo, me explica que navegantes são esses que vai ter pescador nesse rio. Peixe. Que pescadores são esses? Já que é espiritual, não é literal. Os pântanos vão ser dessalinizados. Que pescadores são esses? Não é para ler isso aí literal, é para ler espiritual. São os anjos pescadores e as embarcações. O problema da igreja atual é este. Como ela é educada a ver as passagens de maneira simbólica, tudo espiritualiza e nada de fato. Nada vai acontecer realisticamente. Porém, haverá um rio. E esse rio vai percorrer quilômetros. E esse rio vai chegar até o Mar Morto. É o que está escrito. Não adianta querer espiritualizar isso. E o Mar Morto é o quê?
Se o rio é do Espírito Santo, estou tentando visualizar como o pessoal visualiza. O que simboliza o mar morto? A alma do crente que não nasceu de novo? Alma morta? Não dá, não fecha. Então, a última instrução, quando lerem a profecia de Ezequiel, visualizem como vocês viram ali, literal, real, concreto, com os detalhes concretos, porque vai ser isso que vai acontecer sobre a terra. Quando lerem as passagens que os montes serão aterrados, que haverá mudança geológica, creiam nisso de maneira concreta. Não tente espiritualizar. Um vai ser exaltado, outro vai ser abaixado. Quer dizer que um vai ser humilhado e o outro vai receber grande honra. Não é isso. Pelo amor de Deus, o texto não diz isso. É monte. É monte mesmo. Trarão as riquezas das nações. Como é que vamos espiritualizar isso? É para trazer as ofertas na casa do Senhor. Não é, meu Deus do céu. É a riqueza mesmo das nações, afluindo para Jerusalém em tributo. Não pode espiritualizar essas passagens. Isso é um erro grave da igreja. Não é de vocês, mas é de modo geral da igreja. Então esse estudo está sendo agora manifestado de novo na internet, depois de 2 anos. Perdão. Essa gravação é melhor do que a de 2 anos atrás, que também está online no canal. Essa está mais audível. O som na época não era tão bom, eu gravava de celular. Então, queridos, esse estudo está sendo feito de novo, todas as aulas, para ter um material atualizado. Tem agora o StreamYard, que coloca a imagem com um texto bem nítido diante das pessoas. Antigamente tinha que ver a imagem embaçada aqui da gravação. Então, esse novo currículo dessas 13 aulas é material atualizado precioso, que vocês devem valorizar e espalhar. A última aula teve pouquíssima visualização no canal. E foi uma aula tão excepcional sobre o sacerdote de Zadok. Peguem os vídeos e distribuam nas suas páginas, na sua rede social. Façam o material andar, queridos, para abençoar muitas vidas. Vocês ajudam o ministério a andar? Sim. Amém? Não deixa o vídeo lá. Aprendi, tá bom. Eu já aprendi. Aprendi aqui, pastor. Legal, o templo é legal. E se você se satisfizer que só aprendeu aqui, tá bom? O vídeo não vai ser divulgado para ninguém. Peguem os vídeos e divulguem. Está de ótima qualidade. Amém? Vai educar muita gente na verdade. Então vamos pedir a Deus graça e vamos na paz do Senhor Jesus. Logo mais à noite estaremos aqui para adorar o Senhor. Pai Santo, louvado seja o teu nome por essa manhã. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor pelas nossas vidas. O Senhor tem nos adestrado na tua palavra, aberto, descortinado nossos olhos. Quantas vezes, Senhor, eu mesmo li essas passagens, e ela não se encaixava, e ela não tinha uma aplicação prática para a vida da igreja. Mas hoje vejo como uma esperança viva no meu coração. Como é bom enxergar o templo milenar, Senhor. Como é bom saber que será real, factual, será vivido por todos que estiverem no reino. Não é uma figura espiritualizada, é o templo do Senhor, é a casa de oração para todos os povos, é o lugar da adoração do Rei Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque hoje esses textos são fundamentais para a construção da nossa fé. Hoje enxergamos pela fé, um dia veremos com nossas vistas, e não só nós, mas as nações sobreviventes. Verão o Senhor ali, o Senhor estará ali, literalmente, no Monte Sião, reinando por 1000 anos. Obrigado por nos acrescentar tantos detalhes, Senhor. Obrigado por enriquecer nossas mentes. Temos dificuldade de imaginar, Senhor, mas o Senhor tem revelado cada vez mais para nós de maneira concreta, e nós somos muito gratos por isso. Senhor Deus Todo-Poderoso, continua a abençoar esse povo, a ser arauto desta visão, a ajudar nossos irmãos a enxergarem o mesmo. Então, Senhor, habilita a cada servo teu na divulgação desse material, para que muitas vidas sejam alcançadas e glorifiquem o teu nome pela revelação desse tempo. Clamo, Senhor, agora a tua graça sobre nós, possamos voltar bem para os nossos lares, e logo mais à noite voltar para esse lugar,
para adorar o Deus vivo e para adorar o Rei e Salvador Jesus. Muito obrigado, Senhor. Não tenho palavras mais para acrescentar, para te bendizer por esse privilégio de ensinar esses assuntos. Sou muito grato, Senhor. Obrigado por compartilhar isso com a minha igreja, com as ovelhas desse rebanho que o Senhor me permite pastorear, e com aqueles que ouvem através dessa transmissão. Às vezes são 300, 400, 500 pessoas a mais do que esse pequeno grupo. Continua abençoando essa obra. Nós clamamos em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Maravilha de Deus. Amém, povo santo.